Olá pessoal, eu sou a doutora Cristiane Fumo, eu sou pediatra com área de formação em pneumologia pediátrica e em medicina do sono e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre ambiente seguro para o bebê dormir. Vocês já ouviram falar em morte súbita do lactente? Bom, essa entidade é quando a gente tem um bebê que não tem nenhum problema de saúde e ele morre repentinamente. Isso pode acontecer tanto decorrente de um acidente doméstico, um acidente de trânsito, quanto uma doença que acaba evoluindo muito rapidamente, como a meningite, o próprio Covid que a gente tem visto aí ultimamente. Mas quando a gente fala de morte súbita do lactente, a gente está falando de uma morte súbita que acontece no primeiro ano de vida e uma grande parcela dessas mortes são relacionadas ao ambiente de sono. E tornar esse ambiente de sono é uma forma bastante eficiente da gente reduzir essa taxa de mortalidade. E o que é melhor, a gente consegue fazer isso gastando muito menos do que você imagina. E aí, só para a gente ter uma ideia de quão grande é esse problema, né? Então, a gente tem um estudo aqui na Universidade de Pelotas mostrando que o número de casos de morte é de 1,5 por mil nascidos vivos. Nesse cálculo só entram as mortes, afinal de contas a gente está falando de morte súbita do lactente. Mas existem muitos casos em que as crianças acabam se machucando de forma mais leve, de forma mais séria, às vezes até com sequelas, que acabam não entrando nessas estatísticas. Cris, quanto que é 1,5 por mil nascidos vivos? Eu não falo estatiquez. É a mesma quantidade de crianças que acabam morrendo por pneumonia no primeiro ano de vida. E aí a gente começa a falar então o local onde a gente vai colocar essa criança para dormir, qual é o local que é seguro. Então, existem algumas campanhas falando que a cama compartilhada ela é tão ou mais segura do que o berço, e isso não é verdade. A cama compartilhada, ela não tem nem o mesmo berço, o mesmo risco ou menos, ela tem um risco maior. Esse risco ele pode ser de 2 a 8 vezes maior. Ou seja, ao invés de 1,5, a gente ter 3 ou 12 crianças aí morrendo por conta da morte súbita do lactente. E por que essa diferença de um risco de 2 ou um risco de 8? A cama compartilhada segura, ela é considerada uma cama em que os pais não estão utilizando travesseiros, não estão utilizando cobertas, eles não têm problemas de saúde ou consumiram substâncias que interfiram com a habilidade de ficarem acordados. Então, por exemplo, se esse paciente tem um pai que tem uma apneia obstrutiva do sono e que fica muito sonolento, isso é um fator de risco. Uma mãe que descompensou o hipotireoidismo durante a gestação, isso também é um fator de risco. Se eles consomem alguma substância que deixa a pessoa com mais dificuldade de acordar. Essa substância não precisa ser uma droga ou um álcool, como a gente vai pensar normalmente. Pode ser alguma medicação, um simples relaxante muscular, por exemplo, que te deixe mais sonolento, ou em alguns casos, algumas pessoas que usam antialérgicos que causam sono. Isso também pode prejudicar a habilidade dos pais de cuidarem da criança. Além da questão de saúde e das substâncias que interfiram na sonolência, a gente ainda também tem que levar em consideração o tabagismo. E por que a cama compartilhada ou um berço não adequado traz tanto risco para o bebê? O bebê, diferente da criança maior e do adulto, ele não tem o centro respiratório dele ainda bem formado. E aí o nosso centro respiratório, ele funciona mais ou menos como se fosse um exército com várias divisões. A gente tem o comando central, que é o que vai mandar a ordem para todos os outros locais, para ser feito o manejo da respiração, é o nosso centro respiratório. A gente tem alguns soldados que vão ficar vigiando, principalmente aqui na região carotídea, né? A gente tem os sensores periféricos e tem os sensores centrais. Esses sensores vão informar, então, o cérebro se a quantidade de gases que tem no nosso sangue está normal ou não. E a gente tem os soldados que efetuam realmente o trabalho que é a musculatura. Além disso, tem uma divisão especial, que é o grupo que vai entrar em ação quando a gente tiver um caso de hipóxia, de hipercapnia, desculpa. O que é a tal da hipercapnia e por que eu tenho que ter uma resposta a ela? Então vamos lembrar um pouquinho básico da respiração.
Quando a gente respira, a gente retira oxigênio do ar e devolve CO2. O nosso centro respiratório, ele vai ficar regulando a quantidade de oxigênio e de CO2 que a gente tem no organismo. A hipercapnia é quando a gente tem o aumento do CO2 no organismo. E o que pode fazer com que a gente tenha o aumento do CO2 no organismo? Pode ser uma doença respiratória, que a gente não está conseguindo eliminar o CO2. Pode ser uma doença metabólica, que a gente está produzindo mais CO2. Mas também pode ser uma questão de reinalar o CO2. Um exemplo trágico que a gente tem disso, mesmo aqui no Brasil, conhecido como um país tropical, é nos momentos que a gente tem de inverno, pessoas de baixa renda, que não têm como se aquecerem, que acabam acendendo fogueiras dentro de casas, dentro de apartamentos, e acabam morrendo não queimadas, mas sufocadas, intoxicadas pela quantidade de CO2 que essa fogueira produz. O bebê, como tudo dele ainda é bem imaturo, centro respiratório, sensor, musculatura e também essa resposta à hipercapnia, ele acaba não conseguindo lidar bem se ele tiver uma situação que ele tem mais CO2. A outra coisa importante da gente pensar é o tamanho mesmo do bebê, né? Então, pequenas quantidades de CO2 para o bebê já pode representar um risco, coisas que para uma criança maior e para um adulto a gente conseguiria lidar aí de uma forma bastante tranquila. Por isso, a gente sempre fala que o ambiente mais seguro é o berço, mas a gente tem que tomar cuidados com esse berço. A única coisa fofa que pode ter dentro desse berço é o bebê. Qualquer outra coisa fofa que tenha lá vai ter a possibilidade de acumular esse CO2 e para o bebê pequenininho vai ter o risco aí, então, de acabar provocando um quadro de sufocamento. Como que eu escolho um berço? Eu tenho que levar duas coisas em consideração: local e segurança do berço em si. Qual é o local que eu vou colocar o berço, então, do bebê? O local correto é junto aos pais, então de preferência no quarto dos pais. Se não for possível, a maior parte das vezes por questão de espaço, a gente orienta que os pais fiquem no quarto dos bebês. Quanto tempo? A Academia Americana de Pediatria recomenda que obrigatoriamente até os 6 meses, mas preferencialmente entre 6 meses e 1 ano de idade, justamente a idade que a gente tem maior risco de morte súbita. Então, embora a morte súbita vá de 0 a 1 ano, a gente sabe que é um período ali até os 4, 5 meses que esse risco é maior. Quais são as crianças que poderiam ir para o seu quartinho a partir de 6 meses? Se elas nasceram no tempo certo, se elas não têm nenhum problema de saúde e se elas já passaram pela estação viral. O que é isso de estação viral? É aquela época em que os prontos-socorros infantis estão lotados de criança com quadro respiratório. Então vamos supor que a gente tem um bebê aqui em São Paulo que completou 6 meses agora em agosto. Ele poderia ir para o quartinho dele se ele nasceu no tempo certo e ele não tem nenhum problema de saúde? Poderia, porque a gente já passou pela estação viral. Mas e se ele tivesse completado 6 meses em fevereiro? Em fevereiro a gente está começando a ter os casos de infecções virais. E aí a gente pediria para essa família esperar terminar essa estação viral para poder ir para o quartinho dele. Quem vai te ajudar isso? Qual é a estação viral onde eu estou morando? Se esse ano ela começou mais cedo? Se esse ano ela começou mais tarde? É o seu pediatra. A gente tem uma expectativa de quando essas estações acontecem. No Brasil isso acontece em diferentes épocas, em diferentes locais, mas a gente sabe também que ano a ano existe uma variabilidade, podendo acontecer antes, depois, podendo ser mais intensa ou menos intensa. Então eu já sei que o bercinho vai ter que caber no quarto dos pais, ou a gente vai ter que dar um jeito de colocar berço e cama no quartinho que seria do bebê. Muito bem, então já tenho uma ideia do tamanho e agora qual o modelo de berço que a gente vai usar. Hoje em dia a gente tem vários modelos diferentes, né? Tem modelos de 4 lados, tem modelos que tem outros móveis acoplados, tem um modelo portátil, tem um modelo de 3 lados, tem o Moisés, tem um monte de coisa. Então, como que esse berço tem que ser? Ele tem que ser de material sólido, então ele pode ser de madeira, de MDF, de plástico, de metal, não tem problema. O selo do Inmetro é uma coisa importante, aquelas ripinhas têm espaços que a gente precisa obedecer para o bebê não se machucar. Então, se o berço for feito de espuma, se o berço for feito de tecido, ele não serve. Muitas vezes os berços de 3 lados ou os berços
que são portáteis, eles acabam colocando aí esse risco, porque são feitos desse material. O berço é adequado, ótimo. Se a gente for escolher, por exemplo, o berço de 3 lados. O berço de 3 lados, a gente ainda não tem muitos estudos a respeito dele. A própria Academia Americana de Pediatria, ela não recomenda nem contraindica que a gente use esse tipo de berço. Eu procurei um órgão que é mais ou menos como o nosso Inmetro aqui. Eles relatam alguns acidentes que não são acidentes fatais, mas são acidentes já com bebês nesse tipo de bercinho. Então, ele também precisa responder algumas especificações. A questão do material sólido, da distância entre as espinhas vai ser a mesma. A gente não pode fazer a gambiarra de pegar um berço normal e baixar a grade simplesmente, tá? Tem que ser um berço que vai ficar preso à cama dos pais. Ele tem que ficar abaixo da cama dos pais 5 centímetros. Você tem que empurrar esse berço, ele só pode ficar distante 2,5 centímetros quando você solta metade dessa distância. Essas distâncias são estranhas porque são distâncias em polegadas. Isso é o que a gente tem de ciência. Quais são os principais acidentes que a gente tem? O berço não está fixo corretamente e a criança cai, o berço não está fixo e a criança cai, ou mesmo seguindo todas as especificações, esse espacinho que fica no empurrar ou mesmo na distância normal do berço, a criança prende mãozinha, pezinho, acaba se machucando nesse vão aí entre o berço e a cama. Eu vou dar a minha opinião a respeito do berço de 3 lados. Eu particularmente não gosto muito dele. Por quê? Se a gente entende que qualquer coisa que seja fofa pode reter CO2 e fazer com que essa criança tenha um quadro de sufocamento, eu vou ter nesse berço 5 centímetros vezes o comprimento do berço de uma área que pode acabar sufocando o bebê. Então, por isso eu prefiro sempre que seja um berço de 4 lados. E, sinceramente, conversando com as famílias, eu não vejo uma mudança muito de tempo, e aí é para os pais, né, do cuidado dos bebês. Então, o berço de 3 lados ou o berço de 4 lados ao lado da cama dos pais não faz muita diferença no cuidado. E a mim parece que o berço de 4 lados ele acaba sendo um berço mais seguro. Escolhido o berço, a gente tem que escolher o colchão. E aí, como é que a gente escolhe o colchão do berço do bebê? Ele tem que ter uma densidade de 19 para cima e ele tem que caber direitinho naquele berço. Não pode sobrar berço e não pode ficar aquele colchão que fica entrando meio espremido ali para o bebê dormir. Herdei um berço, seja do irmão mais velho, seja de algum parente, comprei usado. Como é que a gente vai tomar cuidados aí para reutilizar esse berço? Primeiro a gente tem que ver se ele está em boas condições de uso, se ele tem o selo do Inmetro, ou se ele pelo menos segue as regras, né, do Inmetro. Se ele não sofreu recall. O que é o recall? Então, da mesma maneira que carro, máquina de lavar, berço também, às vezes, os fabricantes chamam de volta, ou para trocar, ou para restituir mesmo, né, trocar alguma peça ou restituir o berço, porque foi encontrado algum problema de fabricação neles. Então, é sempre importante a gente checar se teve algum problema desde a última vez que o berço foi utilizado. Além disso, está em condições de uso, o colchão você não reaproveita. Para cada bebê, um colchão novo. Por 2 motivos. Primeiro, uma questão alérgica, né? Então, esse colchão que foi utilizado tem uma quantidade de pele, de ácaro, de poeira, de caca muito grande, que pode acabar levando a alergias no bebê. Sem contar que o tempo que esse bebê ficou dormindo pode ter levado a deformidades no colchão, e esse colchão com deformidades vai ser um problema para esse novo bebê dormir, porque justamente os mais novinhos são aqueles que vão ter mais problemas em lidar com a quantidade maior de CO2, porque o exército de defesa dele ainda não está muito bem treinado. Muito bem. Aí você comprou o berço, você comprou o colchão e o vendedor ou o próprio site vai indicar para você acessórios do berço. Olha, compra o protetor do berço para o bebê não se machucar. Compra o ninho, tá super na moda, Kim Kardashian usa. Você viu a foto dela? Que lindo o neném dela no ninho. Pois é. Tem a almofadinha para o bebê não virar de lado, tem o travesseirinho, né? Nada disso. E se você ganhar de alguém, faça como uma amiga minha. Ah, legal, pode trocar? Porque tudo isso vai aumentar o risco de morte súbita no bebê. Então a gente tem que lembrar, a única coisa fofa que pode ter dentro do berço
é o bebê. O protetor de berço, ele vai ter um risco de sufocar, como a gente já falou, mas quando o bebê ele já começa a se movimentar ou em um reflexo de susto, ele pode entrar entre o berço e o protetor de berço e não conseguir sair. E nessa tentativa de sair, acabar se estrangulando. Travesseiro a gente não recomenda por 2 motivos. Primeiro, porque é uma coisa fofa que tá ali. E segundo, porque os bebês eles têm a cabeça maior proporcional ao corpo considerado a gente. Então, quando a gente deita, a nossa cabeça vai um pouquinho para trás. A do bebê não, tá certinha. E se você coloca o travesseiro, na verdade você vai empurrar a cabecinha dele para frente. Isso sim pode acabar obstruindo a via aérea. Então, o ideal é ele dormir mesmo retinho. A almofada para o bebê ficar de lado. Primeiro que a orientação que a gente tem de posição para dormir desde 1992, ainda existiam as torres gêmeas, o Brasil estava disputando vôlei nas Olimpíadas de Barcelona, olha quanta coisa diferente, né? Tocava Roxette nos rádios assim o tempo todo. Pois é, desde essa época, a posição recomendada para o bebê dormir é sempre de barriguinha para cima. Então a gente coloca o bebê de barriga para cima, enquanto ele não consegue se mexer, ele está bem protegido. Quando ele consegue se mexer, isso significa uma maturidade que o centro respiratório dele já vai conseguir lidar com essa posição de lado. Além dessa questão de lado, que todo mundo pergunta mas e se o bebê golfar? Bom, se o bebê golfar e ele tiver de barriguinha para cima, ele vai ter tudo isso aqui para poder se movimentar. E ele não tem que levar a cabeça contra a gravidade. Ele vomitou aqui, ficou preso desse lado, ele pode vir pro lado de cá. Mas se ele estiver de ladinho, na hora que ele vomitar, ele tem que fazer isso aqui, é contra a gravidade, só tem metade e ele tem que sustentar a cabeça dessa forma. Então, mesmo em casos de acidente, a gente recomenda sempre que o bebê seja colocado de barriga para cima, porque essa é a melhor posição. Meu filho tem refluxo, qual é a posição que ele deve ficar? Também é de barriga para cima, tá? As únicas exceções são crianças com malformações de vias aéreas. Em alguns casos, aí o pediatra, o pneumologista, o otorrino vai orientar se essa criança tiver uma alteração da anatomia, que aí acabe colocando em risco. Mas para a maioria dos bebês, qualquer problema de saúde que não seja malformação de via aérea, a recomendação é sempre dormir de barriguinha para cima. Se ele vira, não precisa se preocupar, deixe ele se virar aí de forma tranquila. O ninho, muitas vezes é utilizado dizendo que o bebê vai ficar mais calmo, vai lembrar o ambiente do útero, né? O ninho é algo que me preocupa muito, além de estar muito na moda, ele é extremamente perigoso, porque ele é uma coisa muito fofa e muito próxima do bebê. Então, mesmo que o bebê não se movimente, o simples fato dele fazer isso aqui com o rostinho, se ele já encostou ali no ninho, ele pode acabar fazendo uma grande retenção de CO2 e acabar se sufocando. Outras coisas que muitas vezes as pessoas falam, o bebê ele tem um reflexo do susto, aí ele acorda, ele se movimenta, ele se assusta, aí ele acorda, aí ele chora. Então a gente vai embrulhar o bebê. Primeiro que não é que ele se assusta com o movimento, ele se assusta e aí ele tem um reflexo do susto que se movimenta. E os bebês pequenininhos, às vezes, quando eles fazem esse movimento, que é o reflexo de Moro, eles acabam virando sem a intenção de virar. Então, se eles estão de barriguinha para cima, é um risco menor que eles têm de acabar ficando de barriguinha para baixo, que é o maior risco que as crianças têm de morrer quando estão dormindo. A outra coisa que a gente fala de não colocar é porque os bebês precisam se movimentar. Então, o sono do bebê também é diferente do sono da criança maior e do adulto. O bebê, ele vai começar a dormir pelo sono REM, que é o sono mais profundo, é o sono de sonhar. E como o sistema nervoso dele ainda não está bem desenvolvido, diferente das crianças maiores e dos adultos, que sonha que está fazendo alguma coisa e acaba atuando isso, ele sonha que está mamando e mama. Ele sonha que está se movimentando e se movimenta. E se você amarrou, não deve ser muito gostoso, mas você está lá dormindo, sonhando que você está fazendo assim, aí você vai fazer assim, e aí tem um plano no meio do caminho que não deixa você fazer. Além disso, a gente sabe que muitas vezes acontece desses tecidos que estão enrolando o bebê acabar se soltando pela movimentação que o bebê tem, cobrindo o rostinho e aí acaba sufocando. A coberta deve ser sempre presa no pé da cama. O bebê não é posicionado com a cabeça na cabeceira, e sim com o pé no pé do bercinho,
prende ali então a coberta por baixo, passa por aqui, deixando sempre os bracinhos de fora. E uma opção que a gente já tem aqui no Brasil, que é bastante recomendada pela Academia Americana de Pediatria, são os saquinhos de dormir. Então você veste como se fosse um macaquinho e aí a criança fica se movimentando ali dentro. E se você estiver pensando, como é que eu troco esse neném durante a noite? Ele já tem uma abertura lateral para facilitar isso. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui de segurança, o local mais seguro para o bebê dormir é um berço. Esse berço seguro é um berço feito de material sólido, com o selo do Inmetro, com um colchão novo, de densidade pelo menos 19, que não tem nenhum enfeite. A única coisa fofa que tem dentro desse berço é o seu bebê, e ele sempre deve ser posicionado de barriguinha para cima. É muita coisa para lembrar? Vou falar 3 coisinhas facinhas para vocês lembrarem. Como que tem que ser o sono do bebê? É só lembrar do S, do B e do B. O bebê ele deve dormir sozinho, no berço, de barriguinha para cima.